Princípios para o Sucesso, uma ultra minissérie de aventuras em 30 minutos e 8 episódios. Episódio 1, Chamado para a Aventura. Antes de começarmos, quero deixar claro que eu não sei muito, comparado com o que eu deveria saber. Qualquer que seja o sucesso que tive na vida, tem mais a ver com saber como lidar com minha falta de saber do que com o meu saber em si. Parece presunção da minha parte querer dizer às outras pessoas o que fazer, mas eu vou fazer isso porque eu creio que os princípios que me fizeram bem-sucedido podem ajudar outros a alcançar os seus próprios objetivos. Eu estou numa fase da minha vida onde é muito mais importante para mim passar para os outros o que eu aprendi sobre como ser bem-sucedido do que buscar mais sucesso para mim mesmo. O que você escolher fazer com esses princípios é por sua conta. Você precisa pensar por si mesmo, porque apenas você pode desenvolver seus próprios princípios com base nos seus próprios valores. E isso me leva ao meu primeiro e mais fundamental princípio, que é: você precisa pensar por si mesmo sobre o que é verdade. Então, vamos começar. Bem cedo, eu descobri que eu precisava de princípios. Princípios são maneiras inteligentes de lidar com coisas que sempre se repetem em situações similares. Existem princípios para tudo, de esquiar até criar filhos, cozinhar e daí por diante. Eu vou compartilhar alguns dos meus mais importantes princípios de vida que influenciam como nós lidamos com tudo o que fazemos. Eu não comecei com princípios, eu os adquiri através das experiências de toda uma vida. A maioria através de erros que cometi e como refleti sobre eles. Meus princípios de vida são simples, mas não são completos. Eu ainda tenho dificuldades em tomar as melhores decisões e ainda cometo erros e aprendo novos princípios o tempo todo. Essa é a realidade. No começo, eu precisava escapar das convenções que me rodeavam, o que significou que eu precisava pensar por mim mesmo. Isso é necessário, a menos que você queira ter uma vida direcionada por outros. Você precisa decidir por você mesmo o que fazer, e você precisa ter a coragem para fazer. Mas eu não sabia isso no começo, eu apenas aprendi isso embarcando na minha aventura. Olhando para trás, para a minha própria jornada, eu vejo agora que o tempo é como um rio, que nos carrega adiante em encontros com a realidade e que exige de nós que tomemos decisões. Nós não podemos parar nosso movimento descendo esse rio e nós não podemos evitar os encontros. O que podemos fazer é buscar encará-los da melhor maneira possível. Na sua vida, você vai encarar milhões de decisões. A qualidade das suas decisões vai determinar a qualidade da sua vida. No decorrer da minha vida, as coisas mais importantes que eu aprendi foram resultados de erros que eu usei para refletir e ajudaram a descobrir princípios, de maneira que eu não cometesse os mesmos erros novamente. Esses princípios me possibilitaram deixar de ser um menino comum de classe média de Long Island e me tornar muito bem-sucedido segundo os padrões convencionais. Eles também me deram um trabalho significativo e relacionamentos significativos que hoje eu valorizo mais do que o sucesso convencional. As pessoas frequentemente me perguntam como eu consegui chegar lá. Eu afirmo que não foi pelas minhas características únicas como pessoa. Foi o resultado de uma abordagem diferente da vida, que eu acredito que quase todos podem também adotar. E isso começa com abraçar a realidade e lidar com ela. Episódio 2. Abrace a realidade e lide com ela. O caminho que você escolhe na vida é sua decisão mais importante. No meu caso, eu queria que minha vida fosse fantástica e eu temia o tédio e a mediocridade mais do que eu temia falhar. Como eu não tinha dinheiro e não precisava muito mais do que uma cama para dormir e comida para comer, eu pude direcionar minhas decisões no sentido de ir atrás das minhas aventuras. Desde criança eu fui atrás das coisas que eu queria. Levei tombos, levantei, caí novamente e cada vez que eu caí, eu aprendi algo e melhorei e passei a cair menos. Fazendo isso muitas vezes, eu aprendi a amar esse processo, mesmo a parte das quedas. Através disso, eu encontrei a realidade e aprendi como lidar com ela. O que inspirou um dos meus mais importantes princípios essenciais, que é: a verdade é o alicerce essencial para produzir bons resultados. Por verdade, eu apenas me refiro ao modo como o mundo funciona.
Eu acredito que nós recebemos as leis da realidade e da natureza. Nós humanos não as criamos, mas nós podemos usá-las para alimentar o nosso crescimento e alcançar nossos objetivos. Entender isso me fez um hiperrealista. Ou seja, eu me tornei alguém que descobriu as grandes recompensas que temos quando entendemos, aceitamos e trabalhamos de maneira profunda com a realidade como ela é, e não como gostaríamos que ela fosse. Quando eu digo que eu sou um hiperrealista, algumas pessoas acham que eu estou dizendo que sonhos não podem ser realizados. Isso não é o que estou dizendo. Sem sonhos, a vida se torna tediosa. O que eu quero dizer é que hiperrealismo é a melhor maneira de escolher os seus sonhos e alcançá-los. Ter grandes sonhos, mais abraçar a realidade, mais ter muita determinação, trará a você uma vida bem-sucedida. Eu creio que essa fórmula funciona para todos, mas o que uma vida bem-sucedida significa? Cada um de nós tem que decidir por nós mesmos o que o sucesso é. Para mim, não faz diferença se você sonha em se tornar um mestre do universo, ou viver debaixo de uma palmeira, ou qualquer outra coisa. Cada um de nós escolhe objetivos usando nossos próprios valores e então decidimos qual é o melhor caminho para alcançá-los. Mas todos nós precisamos de métodos para tomar decisões de uma maneira que funcione bem, especialmente quando encaramos problemas, erros e fraquezas que aparecem no nosso caminho. Para ter sucesso, precisamos abraçar todas as nossas realidades, especialmente as realidades desagradáveis que gostaríamos que não fossem verdades. No início, olhar para essas realidades duras produziu em mim muita dor, mas eu aprendi que essa dor era apenas psicológica e ver as coisas de modo diferente fez toda a diferença. Eu comecei a ver os meus problemas como se fossem quebra-cabeças e que eu seria recompensado se conseguisse resolvê-los. A solução me ajudaria então a lidar com esse problema e também me daria princípios para lidar com problemas similares no futuro. Eu aprendi a tratar a dor como um indicativo de que uma grande oportunidade de aprendizado estava diante de mim, o que me levou a entender que dor mais reflexão igual a progresso. Meditação me ajudou muito a ver coisas dessa maneira. Descobri que, quando eu me acalmava e abraçava minhas realidades e lidava com elas, a recompensa me trouxe prazer e a dor desapareceu. Cada um de nós tem a capacidade única de pensar logicamente e refletir sobre nós mesmos e sobre as circunstâncias, e então dirigir a nossa própria evolução pessoal. Fazer isso bem é apenas uma questão de seguir um processo simples de 5 passos. No episódio 3, vamos explorar e aprender a usar esse processo. Episódio 3. O processo de 5 passos. Discutimos como é importante refletir cuidadosamente após passar por situações dolorosas. Quando eu fiz isso, geralmente eu fui capaz de descobrir princípios que me ajudariam a evitar repetir os mesmos erros no futuro. E eu pude ver que ser bem-sucedido consistia simplesmente em seguir 5 passos. O primeiro passo é conhecer os seus objetivos e correr atrás deles. O que é melhor para você depende da sua natureza, portanto, você precisa realmente entender a você mesmo e saber o que você quer alcançar na vida. O passo 2 é encontrar os problemas que vão obstruindo o caminho para alcançar os seus objetivos. Esses problemas são geralmente dolorosos e, se não forem resolvidos apropriadamente, alguns deles podem te levar à ruína. Mas, para evoluir, você precisa identificar esses problemas e não tolerá-los. O passo 3 é diagnosticar esses problemas para chegar até as raízes das suas causas. Não seja precipitado para solucionar os problemas. Dê um passo para trás e reflita para que você possa realmente distinguir entre os sintomas e a doença. O passo 4 é criar um plano para eliminar o problema. Aqui é onde você vai determinar o que precisa fazer para resolver os problemas. E o passo 5 é executar esses planos de resolução e se esforçar para fazer o que precisa ser feito para alcançar seu objetivo. Uma vida bem-sucedida consiste em executar esses 5 passos várias e várias vezes. Essa é sua evolução pessoal e você vai observar esse processo em toda parte. É uma lei da natureza. Pense, por exemplo, em qualquer produto, qualquer organização ou qualquer pessoa que você conheça, e você vai ver que isso é o que acontece com eles. Evolução é simplesmente um processo de se adaptar ou morrer.
Conceitualmente, isso se parece com os 5 passos do processo que eu acabei de descrever. Quando você persevera em passar por esse processo, que geralmente é doloroso, você naturalmente vai ascender para níveis cada vez mais altos de sucesso. Eu descobri que o aprendizado desse processo não faz com que minhas dificuldades se tornem mais fáceis, porque quanto mais capaz eu me torno, maiores os desafios que eu decido encarar. Devido ao fato que as pessoas são mais fracas ou mais fortes em áreas diferentes, a maioria das pessoas não consegue executar perfeitamente os 5 passos. Não encarar essa realidade pode te levar a se esforçar além do que deveria. E como as alturas que você alcança se tornam cada vez maiores, as suas quedas podem também serem maiores. Às vezes, coisas terríveis acontecem na nossa vida. Elas podem nos arruinar ou podem nos melhorar profundamente, depende de como lidamos com elas. Algo assim aconteceu comigo em 1982. No episódio 4, eu vou contar para vocês o que aconteceu e as lições que eu aprendi. Episódio 4: O abismo. Nós geralmente avançamos até encontrarmos dificuldades. Se vamos ou não vencer esses obstáculos e continuar em frente ou descer numa espiral, depende se nós estamos ou não prontos para encarar as falhas de modo objetivo, e então tomar as decisões certas para reverter o ciclo e começar a subir novamente. Algo terrível aconteceu comigo em 1982, quando eu apostei tudo numa depressão econômica que nunca ocorreu. O período entre 1979 e 1982 foi de extrema turbulência para a economia global, para os mercados e para mim. Eu acreditava que a economia americana, junto com a economia mundial ligada a ela, estava indo na direção de uma catástrofe. Essa visão era extremamente controversa. Mas eu queria ter a vantagem financeira que essa aposta me traria, então eu publicamente assumi esse risco. Mas eu estava errado, absolutamente errado. Depois de um certo tempo, o mercado começou uma subida que durou 18 anos e a economia americana desfrutou de um de seus maiores crescimentos da sua história. Essa experiência foi como levar uma pancada na cabeça com um taco de beisebol. Eu tive que reduzir tantos custos na minha empresa, a Bridgewater, que sobrou apenas um funcionário, eu. Eu estava tão quebrado que tive que emprestar $4.000 do meu pai para pagar minhas contas. Mas, pior ainda, foi ter que dispensar as pessoas que eu tanto prezava. Comecei a considerar se eu não deveria esquecer meu sonho de trabalhar para mim mesmo e escolher a opção segura de trabalhar para uma outra pessoa em um trabalho que me obrigaria a colocar uma gravata e me deslocar todo dia. Mas eu sabia que, para mim, assumir menos riscos significaria ter uma vida que não era o que eu desejava. Ter errado tão feio, especialmente tendo errado de maneira tão pública, foi dolorosamente humilhante. E eu ainda me sinto envergonhado e chocado por como fui arrogante. Eu estava totalmente convicto de uma visão totalmente equivocada. Embora eu tenha acertado mais vezes do que tenha errado, eu permiti que uma aposta ruim cancelasse todas as boas. Eu pensei muito sobre o relacionamento entre risco e recompensa e como fazer a gestão de ambos. Mas eu não conseguia ver um caminho adiante que me daria as recompensas que eu queria sem os riscos excessivos. Esse tipo de experiência acontece com todos. E vai acontecer com você. Você eventualmente vai perder algo ou alguém que você pensa que não pode viver sem. Você pode se machucar gravemente ou ter uma doença séria. A sua carreira pode ser destruída diante dos seus olhos. Talvez você pense que a vida está arruinada e que não há como prosseguir. Mas tudo isso passará. Eu te garanto que sempre há um caminho melhor à frente. E que provavelmente você ainda não consegue ver. Você tem apenas que refletir e pensar bem para que possa encontrar esse caminho. Você precisa abraçar a sua realidade. No episódio 5, eu vou te mostrar como esse entendimento me levou a perguntar como a realidade funciona e qual é a melhor forma de lidar com ela. Episódio 5. Tudo é uma máquina. Às vezes acontecem coisas difíceis de entender. A vida muitas vezes parece tão difícil e complicada que é demais para absorver tudo de uma vez. Minha grande dor me levou a refletir profundamente sobre minhas circunstâncias. Também me levou a refletir sobre a natureza, porque ela fornece um guia para o que é verdade. Então, eu pensei muito sobre como as coisas funcionam, o que ajudou a colocar em perspectiva minhas próprias circunstâncias e a mim mesmo. Eu vi que, no Big Bang, todas as leis e forças do universo foram criadas e impulsionadas para frente, interagindo umas com as outras como uma máquina de movimento perpétuo, no qual todos os pedaços se fundem em máquinas que funcionam por um tempo, se desfazem e depois se fundem em novas máquinas. Isso continua pela eternidade.
eu vi que tudo é uma máquina. A estrutura e a evolução das galáxias, a formação do nosso próprio sistema solar, a composição da geografia e dos ecossistemas da Terra. Nossas economias e mercados e cada um de nós. Somos individualmente máquinas feitas de máquinas diferentes. Nosso sistema circulatório, nosso sistema nervoso, que produz nossos pensamentos, nossos sonhos, nossas emoções e todos os outros aspectos de nossa natureza distinta. Todas essas máquinas diferentes evoluem juntas através do tempo para produzir as realidades que encontramos todos os dias. E percebi que eu era apenas uma parte minúscula em um nanosegundo decidindo o que eu deveria fazer. Embora essa perspectiva possa parecer muito filosófica, eu achei que era muito prática, porque me mostrou como eu poderia lidar com minhas próprias realidades de uma maneira melhor. Por exemplo, observei que quase tudo acontece repetidamente de maneiras ligeiramente diferentes. Alguns em ciclos óbvios de curto prazo, fáceis de reconhecer, então sabemos como lidar com eles como o dia de 24 horas. Alguns tão pouco frequentes que não ocorrem em nossas vidas e ficamos chocados quando eles acontecem. Como uma tempestade que acontece a cada 100 anos. E alguns nós sabemos que existem, mas estamos encontrando pela primeira vez. Como o nascimento de nosso primeiro filho. A maioria das pessoas, equivocadamente, trata essas situações como sendo únicas e lidam com elas sem ter a devida perspectiva ou princípios para ajudá-las a passar por elas. Eu descobri que se ao invés de lidar com esses eventos como se fossem singulares, eu poderia ver cada um como sendo apenas mais um daqueles eventos e abordá-los da mesma maneira que um biólogo abordaria um animal. Primeiro, identificando sua espécie, depois baseando-se em princípios para lidar com ele de forma adequada. Porque eu pude ver esses eventos transparecendo praticamente do mesmo jeito várias vezes, eu pude ver mais claramente as relações de causa e efeito que governam seus comportamentos, o que me permitiu desenvolver melhores princípios para que eu pudesse expressar tanto em palavras quanto em algoritmos. Eu aprendi que, enquanto a maioria de todos espera que o futuro seja uma versão ligeiramente modificada do presente, é tipicamente muito diferente. Isso porque as pessoas são influenciadas pela história recente e ignoram eventos que não acontecem há muito tempo, talvez nem na vida delas. Mas eles vão acontecer novamente. Com essa perspectiva, percebi que o que deixei de ver quando erroneamente previ a Grande Depressão estava escondido nos padrões da história, e eu poderia usar meu novo conhecimento desses padrões para tomar melhores decisões no futuro. E quando eu pensei no meu desafio, equilibrando o risco e recompensa, percebi que risco e recompensa naturalmente andam juntos. Eu pude ver que para tirar o máximo proveito da vida é preciso correr mais riscos, e esse conhecimento de como equilibrar apropriadamente risco e recompensa é essencial para ter a melhor vida possível. Imagina que você está confrontado com a escolha de ter uma vida segura e chata se você ficar onde está, ou ter uma fabulosa se você assumir o risco de atravessar com sucesso uma selva perigosa. Essa é essencialmente a escolha que todos nós enfrentamos. Para mim, a escolha foi clara, mas isso não significou que o caminho não teve desafios. Eu ainda precisava enfrentar duas grandes barreiras que todos nós devemos enfrentar. No episódio 6, vou compartilhar algumas técnicas de valor inestimável que eu aprendi sobre a melhor forma de fazer isso. Episódio 6. Suas duas maiores barreiras. Não posso dizer qual o caminho na vida é melhor para você, porque não sei quão importante é para você alcançar grandes metas em relação à importância que você dá para evitar as dores necessárias para obtê-las. Essa é a coragem de que falei antes. E cada um de nós tem que sentir essas coisas por nós mesmos. Depois da minha previsão errada da depressão econômica, cheguei a uma das encruzilhadas da vida, como acontece com todos. Se escolhesse o caminho seguro de aceitar um emprego normal, eu teria acabado com uma vida bem diferente da que tinha. Mas enquanto eu pudesse pagar o aluguel, colocar comida na mesa e educar meus filhos, a única escolha para mim era arriscar, atravessando a selva em busca da melhor vida possível. Meu grande erro em apostar numa depressão econômica me deu um medo saudável de estar errado. Em outras palavras, isso me deu profunda humildade, que era exatamente o que eu precisava. Ao mesmo tempo, não me impediu de perseguir agressivamente as coisas que eu queria. Para ter sucesso, eu precisava ver mais do que podia ver sozinho. Mas no caminho se encontravam as duas maiores barreiras que todos enfrentam. As barreiras do nosso ego e pontos cegos.
Essas barreiras existem pelo modo como nosso cérebro funciona. Primeiro, vamos explorar a barreira do ego. Quando me refiro à sua barreira do ego, estou falando das partes do seu cérebro que te impedem de reconhecer suas fraquezas objetivamente para que você possa descobrir como lidar com elas. Suas necessidades e medos mais profundos residem em áreas do seu cérebro que controlam as emoções e não são acessíveis à sua percepção consciente de nível superior. E porque a necessidade de estarmos certos pode ser mais importante do que a necessidade de descobrir a verdade, acreditamos nas nossas próprias opiniões sem testá-las adequadamente. Nós, particularmente, não gostamos de olhar para nossos erros e fraquezas. Somos instintivamente propensos a reagir às explorações delas como se fossem ataques. Ficamos com raiva, mesmo que fosse mais lógico para nós estarmos abertos ao feedback dos outros. Isso leva à tomada de decisões inferiores, aprender menos e ficar abaixo dos nossos potenciais. A segunda é a barreira do ponto cego. Todo mundo tem pontos cegos. A barreira do ponto cego é quando a pessoa acredita que pode ver tudo. Mas é um fato básico que ninguém sozinho pode ver uma imagem completa da realidade. Naturalmente, as pessoas não podem avaliar o que não podem ver. Assim como todos temos escalas diferentes de voz, de níveis de audição e percepção de cores, temos escalas diferentes para ver e entender as coisas. Por exemplo, enquanto algumas pessoas são melhores em ver o quadro geral, outras se destacam em ver os detalhes. Algumas são pensadoras lineares e outras são mais laterais. Enquanto algumas são criativas, mas não estáveis, outras são estáveis, mas não criativas, e por aí vai. Como nossos cérebros funcionam de formas diferentes, percebemos o mundo ao nosso redor de formas diferentes. E quando fazemos o que é natural para nós, nós falhamos em levar em conta nossas fraquezas e fracassamos. Ou continuamos fazendo isso, ou mudamos. Aristóteles definiu tragédia como um resultado terrível decorrente de uma falha fatal de uma pessoa. Uma falha que, se tivesse sido corrigida, conduziria a um resultado maravilhoso. Na minha opinião, essas duas barreiras são os maiores obstáculos que atrapalham a tomada de boas decisões. Meu medo de errar me deu a mente aberta que eu precisava. E isso mudou tudo. Episódio 7. Tenha a mente radicalmente aberta. Correr riscos e ocasionalmente ser arruinado não era aceitável, assim como não me arriscar e não ter resultados excepcionais. Eu precisava de uma abordagem que me desse o ganho excepcional sem o risco de grandes perdas. Quando eu descobri isso, acabou se tornando o meu santo graal. Para chegar lá, eu precisava trocar a satisfação de estar certo pela alegria de aprender o que é verdade. Esta necessidade me fez sair em busca das pessoas mais perspicazes que discordassem de mim. E eu não me importava com as suas conclusões, eu só queria ver as coisas através dos olhos delas, e que elas vissem as coisas através dos meus olhos. De modo que juntos pudéssemos nos debruçar sobre elas para descobrir o que é verdade. Em outras palavras, o que eu mais queria delas eram discordâncias bem fundamentadas. Deixar de ver as coisas apenas através dos meus olhos e passar a vê-las através dos olhos dessas pessoas perspicazes. Era como deixar de ver as coisas em preto e branco e vê-las em cores. O mundo se acendeu. Foi quando eu percebi que a melhor forma de passar pela floresta da vida é com pessoas perspicazes que veem as coisas de modo diferente do meu. Pense no processo de 5 passos que eu descrevi antes. Como disse, como somos diferentes, nem todo mundo pode fazer bem todos os 5 passos. Mas você não tem que fazê-los todos sozinho. Você pode ter ajuda de outros que são bons naquilo que você não é, que percebem coisas que você não consegue. Tudo o que você tem que fazer é se desprender de ter as respostas certas por si só e usar o seu medo de estar errado para tornar-se aberto a outros pontos de vista. Desta maneira, você pode apontar os riscos e as oportunidades que você individualmente poderia perder. Eu descobri que com essa abordagem radical de mente aberta e ponderando a validade do pensamento das pessoas, aumentava significativamente as minhas probabilidades de tomar as melhores decisões possíveis. Isso me permitiu subir a maiores alturas e maiores desafios. No passado, eu sempre desejava fazer as coisas do meu jeito. Mas agora eu busquei os pensadores mais fortes e independentes que eu pude encontrar.
Eu ainda faço isso. Não há nada melhor do que estar em uma missão compartilhada com pessoas extraordinárias que podem ser radicalmente verdadeiras e radicalmente transparentes umas com as outras. Esta abordagem me levou a criar uma empresa com uma ideia única de meritocracia, operando de um modo único que produziu sucessos únicos. Em uma ideia de meritocracia, você obtém o melhor de todos. Todos pensam de forma independente. Então, trabalhamos nossas discordâncias para chegarmos ao que é melhor. No entanto, nem todas as opiniões têm o mesmo valor. E tivemos que aprender a distinguir entre boas e más ideias para chegarmos às melhores decisões. Em outras palavras, precisávamos ponderar a validade do pensamento das pessoas. Mas esta é uma outra história que vou explicar em meus princípios de trabalho. Neste momento, há muitas oportunidades maravilhosas e riscos perigosos ao seu redor que você não vê. Se você os visse livre das distrações produzidas por seu ego ou seus pontos cegos, você seria capaz de lidar com eles de forma mais efetiva. Se você puder adquirir esta habilidade, e com prática você vai melhorar a sua vida radicalmente. No episódio 8, vou concluir nossa curta jornada juntos, com alguns pensamentos práticos, de modo que você possa começar a sua própria jornada, em direção ao que quer que você queira. Episódio 8. Lute bem. Até agora, eu descrevi como eu aprendi a confrontar minhas próprias realidades, problemas, erros e fraquezas. E como eu me cerquei de pessoas que conseguiam fazer as coisas melhores do que eu. Essa foi a maneira mais efetiva que eu descobri para tomar boas decisões. Essa não é a maneira comum de ser, mas através dessa abordagem eu me tornei bem-sucedido. E por ser bem-sucedido, eu tive a possibilidade de conhecer pessoas muito bem-sucedidas e de ver como elas pensam. Descobri que a jornada delas era bem parecida com a minha. Você pode não saber, mas todas elas têm dificuldades. E todas elas têm fraquezas, que elas todas dão um jeito trabalhando com pessoas que veem riscos e oportunidades que elas não veriam. Com o tempo, aprendi que, por natureza, as maiores forças das pessoas estão também conectadas às suas maiores fraquezas. E se esforçar para alcançar grandes coisas é quase certo que levará a quedas doloridas. É apenas parte do processo. Esses contratempos irão te testar. Eles classificam as pessoas. Algumas pensam muito sobre o que causou esses contratempos, aprendem lições e continuam progredindo em direção aos seus objetivos, enquanto outras decidem que esse jogo não é para elas e saem de campo. Eu acabei descobrindo que o sucesso não é relacionado em alcançar um objetivo específico. Eu descobri que quando eu alcanço cada novo e mais alto nível de sucesso, eu raramente continuo satisfeito. As coisas pelas quais estamos nos esforçando é apenas a isca. Lutar para pegá-las nos força a evoluir e é essa luta em direção à evolução pessoal com os outros que é o prêmio. Eu não queria mais atravessar a selva. Ao invés disso, queria encontrar melhores e melhores desafios para ir atrás. Cercado por pessoas excelentes, trabalhando juntos em uma jornada compartilhada. Eventualmente, o sucesso da missão e o bem-estar das pessoas ao meu lado se tornou mais importante do que o meu próprio sucesso. Eu também comecei a ver além de mim mesmo e queria que os outros fossem bem-sucedidos quando eu não estiver mais aqui. Eu percebi que se eu não fizer isso, serei um fracasso. Eu luto com isso agora. Nós todos lutamos com coisas diferentes em momentos diferentes, até que nós ou desistimos ou morremos e nos tornamos parte da história da evolução. É assim que todas as máquinas funcionam e são recicladas através do tempo. Quando uma máquina quebra, suas partes voltam para o sistema para se tornarem partes de novas máquinas, que também evoluem através do tempo. Às vezes isso nos deixa triste porque ficamos muito apegados às nossas máquinas. Mas se você olhar de um nível mais alto, é muito lindo de observar como a máquina da evolução funciona. Agora você precisa decidir sozinho como você irá evoluir. Esqueça sobre de onde surgiram esses princípios. Apenas avalie se eles são ou não úteis para você e os evolua para atender às suas próprias necessidades. Assim como todas as decisões na vida, o que você faz com elas no fim é você que decide. Minha única esperança para você é que você tenha coragem de lutar e também evoluir para tornar a sua vida o melhor que ela puder ser. Obrigado e até mais.